Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque Deus tem nos sustentado, nos guardado, nos dado vida e o fôlego sobre nós, amém? Estou feliz, porque Deus já deu um trato na casa, Ele já viu que deu uma arrumadinha na casa, ficou mais aconchegante. Eu tenho uma novidade para contar para vocês, que tem mais algumas coisinhas ainda para fazer. O pastor Jefferson, com a equipe dele, está criativo para deixar o negócio mais aconchegante para nós, amém? Tem que deixar a coisa com excelência. Glória a Deus. Quando você vai em algum lugar, você não gosta de lugar bonito, agradável, confortável. A casa de Deus também tem que ser assim, bonita, agradável, confortável, amém? Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, algo que Deus já tem falado comigo a respeito desse tema. Já é um tema que já mais uma vez Deus falou comigo, e eu toda vez eu falo: Deus, é essa, não é, essa, não é, e dessa vez Deus falou assim: agora é essa que você vai pregar, amém? E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, o tema da mensagem de hoje é frustração, quer seja com Deus, quer seja conosco. Porque a palavra frustração, ela tem um significado no dicionário e ela tem outro significado para a Bíblia. O significado no dicionário, ela diz que é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo é esperado e não acontece. Isso é a definição de frustração no dicionário. Para Deus, a frustração significa falta de fé ou falta de confiança em Deus. Por que Deus nos deu essa palavra? Porque existem muitos crentes que conhecem a palavra, sabem da palavra, mas fica frustradinho de vez em quando. E quando que o crente fica frustrado? Quando aquilo que ele tem pedido para Deus não acontece. E aí o cara gera o quê? Uma frustração. Porque às vezes o Jesus que é vendido em vários lugares é o Jesus da lâmpada mágica, né? Você esfrega a lâmpadazinha, né? Esfrega a Bíblia e tem direito a 3 pedidos. E aí o cara faz o primeiro pedido, Deus tem que conceder, né? Como se ele não pudesse ter a liberdade de dizer sim ou não. Tira o segundo e tira o terceiro desejo. E aí você liberta o gênio. Deus não é Deus de esfregadinha, amém? Deus é Deus de lixa sobre nós. Glória a Deus. Então nós temos que ter o quê? Uma mudança. Na hora de nós começarmos a parar e pensar sobre o nosso dia a dia. Então a primeira coisa que eu queria, vamos lá em Jonas capítulo 1, versículo 1. Todos acharam, amém? Estão comigo? Estão no culto? Glória a Deus? Tá bom. Jonas 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Essa é uma passagem conhecida. Jonas é um personagem conhecido. Só que Jonas, ele tinha escutado uma palavra de Deus. Ele tinha um pedido de Deus. Só que Jonas não queria atender o pedido de Deus. Ele queria simplesmente ir para outro lugar. E a primeira coisa que Deus está falando conosco com relação à frustração significa o seguinte: muitas vezes nós estamos indo para outro lugar, que não é o lugar que Deus preparou para nós. Amém? Claramente Jonas chega e diz aqui, ó, eu vou para outro lugar. Então ele ficou, primeira coisa, frustrado. Frustrado por quê? Porque Deus tinha pedido algo para ele, Deus tinha falado algo para ele, dizendo assim: vá para essa cidade. E não houve compaixão no coração de Jonas. Simplesmente ele chegou e falou assim: não, eu não vou. E uma coisa engraçada é que quando ele diz não, eu não vou, ele não foi. E você vê como Deus respeita o livre-arbítrio a ponto de chegar e não cair um raio na cabeça de Jonas, porque Jonas continuava vivo. Cara, eu vou te falar uma outra coisa. Como eu costumo viajar, eu falo assim: Deus não precisa da gente, amém? Nós precisamos de Deus. Deus podia enviar qualquer um. Deus podia chegar e colocar outra pessoa, mas existe uma coisa com Deus e conosco chamada assim, amor, que a gente não consegue entender, porque Ele foi capaz, Deus,
de esperar a boa disposição de Jonas para ir para Nínive. Às vezes Deus está esperando de nós uma boa disposição para nós mudarmos de direção. Deus podia muito bem chegar e desistir e falar assim: nossa, esse meu filho é muito cabeça dura, esse meu filho, ele parece mula, quando empaca não sai. Mas Deus, Ele é tão longânimo que Ele espera a mula sair do lugar. Amém? Ele espera que a pessoa mude de decisão para continuar fazendo a obra dele. E o legal é que Deus podia ter escolhido qualquer um, podia ter escolhido o outro. Eu falo a verdade, quantas pessoas não poderiam ter ido para Nínive? Porque que Deus, é isso que eu falo para você que eu viajo, porque que Deus encasquetou com Jonas? Podia ter colocado hoje o Emerson para ir para Nínive também, com certeza ia ser outro nome, não ia ser Nínive, sei lá, ia ser Ilhas alguma coisa, mas não importa. Deus podia ter colocado outra pessoa, não, encasquetou com Jonas e falou: é você. E Jonas falou: não vou. E muitas vezes nós falamos para Deus: não vou. Claro que a gente não fala com essas palavras, na verdade nós fazemos as atitudes do não vou. E isso gera uma frustração na vida do crente, porque o crente quer o A, Deus fala para ele fazer o B, mas ele continua no A, e ele não percebe que ele está num caminho diferente daquilo que Deus está pedindo para que nós venhamos a fazer. Então a primeira coisa é: eu tenho que ter a direção que Deus quer que seja para mim. Ainda que num primeiro momento, como foi para Jonas, ele ficou indignado. Falou: que esse povo de Nínive, que esse povinho, que essa cidade, eu não tenho nada a ver com esse povo, eu não tenho nada a ver com essa cidade. Mas Deus queria mover algo no coração de Jonas chamado compaixão. Deus move em nós muitas vezes a compaixão por uma vida, por uma situação, e às vezes nós somos muito inflexíveis a esse tipo de coisa, porque nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Jonas também estava buscando dele. Depois teve toda uma narrativa da, como é que se diz, da autodisposição de Jonas a querer ir para Nínive, porque na realidade chegou um ponto que ele não aguentou mais. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida justamente para a gente mudar de direção. Você quer ver uma coisa? Ele escutou a voz, tomou outro caminho. O barco foi colidido, ele caiu no mar, e da mesma assim ele não deu o braço a torcer. Eu vou te dizer uma coisa, velho. Quando eu estiver na glória, eu vou rolar uma ideia com Jonas. E vou dizer assim: se tem um cara cabeça dura, esse cara é você. Porque eu vou te dizer uma coisa: aconteceu tudo isso quando ele estava dentro do estômago do peixe, da baleia, do nome que você quiser dar do peixinho, amado. Cada um dá um nome para o peixe, cada historiador coloca o nome, mas não interessa, ele estava em algum lugar que não era agradável, amém? E nesse momento, ele chega e fala assim: tá bom, agora eu vou. Cara, agora eu vou porque chegou no limite. Nós também, crente, agora eu vou, porque você chegou no limite. Quando a casa caiu, quando você não tem mais nada, aí você fala: tá bom, Senhor, agora eu entendi o que o Senhor quer falar comigo. Mas Deus está querendo nos dizer algo antes. Nós temos que entender qual é a verdadeira vontade de Deus para não nos tornarmos homens e mulheres frustrados. Amém? A frustração, muitas vezes, Deus está dizendo aqui nessa manhã, são escolhas erradas, são caminhos que eu tomo erroneamente, achando que é o certo. Eu lembro de um cara, não importa o nome da pessoa agora, mas ele era casado. O pastor Jefferson vai lembrar dessa pessoa. E ele achou um fundamento bíblico para ele ter uma outra mulher. E ele buscou e colocou para mim: olha, pastor, está aqui escrito. Eu falei assim: velho do céu, como é que o cara acha um embasamento para ter duas mulheres? O cara já queria viver na poligamia e ele queria dizer assim: está certo, pastor, olha o que está escrito aqui. Eu falei: Jesus amado. E eu fiquei pensando assim, como todo pastor tem que ser longânimo. Eu falei assim: Senhor, que venha a luz do Senhor sobre ele, porque a minha oração verdadeira era que venha fogo do céu e abra o entendimento do teu filho. Amém? Então o que eu quero te dizer, amado? Muitas vezes nós usamos até a palavra para querer seguir o caminho de não Nínive, mas o caminho de Tarsis. Amém? Ó, pastorzão, Deus falou comigo. Está até escrito aqui. O cara pega um pedaço do versículo, tipo assim: eu estou contigo, mas ele não lê nem o anterior nem o depois, né, que ele tem que fazer alguma coisa. Só diz assim: ó, saiu para mim, eu estou contigo. E diz que aquilo que Deus falou para ele. Velho,
presta atenção na direção que Deus está dando para nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Muitas vezes Deus está falando, é aqui, ó, é Nínive, e você está querendo entrar no cruzeiro de Tarsis. Glória a Deus. Abre comigo aqui, Jonas 3. Outra coisa que causou a frustração, que muitas vezes o crente tem, e às vezes eu falo a respeito disso, é a grama do vizinho. Jonas 3, versículo 5, que diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e de suas grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus e se converteram, grife na tua Bíblia aí, se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus que o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes farias, e não o fez. Amém? Amados, o que acontece nesse momento? Quando Jonas vê isso, cara, eu não vejo na vida de Jonas. Se você ler, Jonas é um livrinho pequeno, tem 4 capítulos, você não vê uma alegria na vida de Jonas, cara. Uma cidade inteira se converteu. Diz aí os estudiosos que tinha mais ou menos 120 pessoas nessa cidade, e quando eles contaram naquela época eram 120 mil homens, né? Vamos colocar as mulheres, crianças, vamos colocar em torno de 600 mil, mas o importante é o seguinte, não é a quantidade, mas que teve vida, que foi salvo, teve. E em nenhum momento você vê Jonas alegre com a situação. Ele viu a alegria, ele viu que o povo se converteu, o povo viu que Deus fez sobre eles, porque houve um mover de Deus naquela cidade, houve algo extraordinário. O povo de Nínive ficou boquiaberto com aquilo que Deus fez. E Jonas, sabe o que ele teve, amado? Um sentimento de desprezo por Nínive, mesmo depois que Deus fez tudo sobre a cidade de Nínive. E às vezes o que eu quero te dizer com isso, com relação à frustração, às vezes nós olhamos a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho é a mais verdinha do que a nossa. Eu sempre falo aqui no culto que a grama do vizinho, ela é sintética, ela não precisa de água, ela sempre fica verde o ano inteiro, só se desbota quando o sol está muito forte, e nós acreditamos que o do vizinho é melhor. Existem algumas situações que quando o crente olha o vizinho, cria nele uma frustração, dizendo assim: o cara não tem Deus e olha a vida dele, o cara não tem Deus, olha a casa que ele mora, o cara não tem Deus, olha a vida financeira que o cara tem. E Deus está querendo te dizer nessa manhã o seguinte: a minha obra vale muito mais do que a grama do vizinho. Glória a Deus. Guarda isso no teu espírito, no teu coração, porque Jonas não teve alegria nenhuma de ver uma salvação numa cidade, e hoje nós temos a salvação, hoje nós temos a palavra de Deus em nós, e às vezes nós simplesmente falamos: Deus, eu prefiro a vida do vizinho do que a salvação que o Senhor me deu. Cara, não venda, não troca, é algo ímpar. Glória a Deus. Amém? Isso é uma das coisas que traz frustração na vida do crente. Vamos aqui em 1 Samuel. Vamos aqui em 1 Samuel. Existe uma chave, uma direção que Deus nos deu para nós sairmos da frustração, porque a frustração, amados, parece ser uma coisa simples, mas ela não é. A frustração, ela é um dos gatilhos, segundo os estudiosos aí, a respeito da depressão, que é, vamos falar assim, uma das doenças que vão estar nos anos, não vou dizer séculos, né? Nos anos vindouros, segundo os estudiosos. Diz que vai estar entre as 5 maiores doenças do planeta. Isso é por causa do quê? De algo que o crente não assimilou. Amém?
Nós não podemos o que rejeitar esse espírito, cara. Porque se Jesus já levou na cruz toda a maldição, toda a enfermidade, cara, não posso ter depressão em nome de Jesus, cara. Tem que me lembrar disso. Amém? E a frustração é um dos gatilhos que dispara a depressão. Amém? Vamos comigo aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Samuel, versículo 15. Que diz o seguinte: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva por filha de Betai, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Amados, essa aqui é uma passagem também conhecida. Existia duas mulheres, Penina e Ana. Penina era uma mulher que tinha filhos, Ana não era. Ana era uma mulher que era estéril. Então você imagina o seguinte: todo ano eles iam e faziam uma oferenda ao Senhor. Eles subiam e faziam uma adoração, como se fosse uma festa ao Senhor dia após dia. E naquele momento existia um agradecimento a Deus pelos filhos e pelas bênçãos que Deus havia dado durante aquele ano. E para pensar numa coisa, na cabeça da Ana, ela ia subir, e naquele momento que ela ia agradecer a filhos, não, ela não tinha o que agradecer, porque ela era uma mulher estéril. E Penina, muito amiga, muito companheira, muito cônjuge do cara, chegava e falava assim: não, mano, tá certo, você é estéril mesmo, não fica chateadinha não, você é boa em outras coisas. E ia falando com ela, e na realidade eram tudo palavras que vinham para provocar, porque se você ler o início de 1 Samuel, você vai ver que Penina provocava a Ana, porque ela tinha filho e a outra não. E naquele tempo, quando a mulher não tinha filho, a mulher era estéril, aquilo era uma frustração para a mulher, porque o desejo de toda mulher é dela ser mãe. A mulher tem esse desejo, é uma coisa engraçada que Deus colocou na mulher, que até o dia de hoje, a mulher tem sempre vontade de ser mãe. Eu não sei porquê, mas a mulher tem vontade de ser mãe. Ela tem esse desejo, amém? Tem gente que tem desejo de ter até mais de uma mãe, né? Ou seja, tem 3, 4, 5 filhos, né? O meu sogro foi engraçado, ele teve 3 e ele ganhou um de brinde, que adotou mais um, como se não tivesse o suficiente, pegou o 14º. Então existia naquele tempo esse negócio de ter filhos, porque o filho representava e representa a continuidade da família do teu nome. Então pensa outra vez: qual o nome que eu tenho? Meu último nome. Meu último nome é Veiga, porque meu pai tem o nome de Veiga. Quando a Maria Luísa nasceu, agora ela vai levar o Veiga para frente. Quando ela casar, eu vou falar para ela: esquece o nome do teu marido, bota o Veiga no final, para continuar Veiga, amém? Não vai dar continuidade na família o nome do teu marido não, em nome de Jesus. Vou conversar com ele antes, tete a tete, uma conversa amigável, sem dúvida, né? E vou chegar e falar para ele: ó, é Veiga no final, não é o teu nome, tá entendendo? Amém? Mas você vê a tua herança indo, cara. Você vê a junção da beleza do homem, da beleza da mulher, nasceu o filho e vai indo. E essa era a motivação que eles tinham: vamos crescer, vamos multiplicar, porque a minha herança está crescendo. Então a mulher não ter filhos era algo assim demais de frustrante. E pensa que todo ano Ana lembrava que ela tinha que subir, e todo ano ela sabia do ritual que ia ser feito, e todo ano ela ficava lembrando daquela situação. Então você imagina, eu se sou Ana, imagina que fosse no mês de novembro agora, que dia 15 de novembro a gente subisse no monte, iria adorar ao Senhor, agradecer. Então eu já ficava chateadinho desde o dia 1 de novembro, amado.
E sabe por quê? Vou te dizer uma coisa, não porque está chegando o finados, mas porque eu teria que subir no monte e teria que agradecer uma coisa que eu não tinha. Amém? Uma das coisas que frustra o crente é porque quando ele não tem, ele se cabisbaixa. Quando não tem, ele fica para baixo. Quando não tem, ele fica triste, porque Ana ficava triste. Ana chorava por ela não ter filhos. Amém? Só que Deus deu uma palavra para mim e para você, para que nós possamos entender e qual é a chave para nós vencermos as frustrações. Amém? 1 Samuel, para não deixar vocês chateadinhos, hoje é sem gás, mas está gostoso do mesmo jeito, tá bom? Amém? Um dia que não tivesse com gás, até o pastor não elogiou, tá vendo? Eu coloquei a água lá, ele nem agradeceu, né? Ô pastor, um gato, mas está gostoso do mesmo jeito, amém? Vamos lá, 1 Samuel, versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Amém? Porque Ana só no coração falava, né? Sabe o que significa isso? Que Ana estava orando ali quietinha, no canto dela. Para você ter uma ideia, ela nem orava em voz alta para a outra não escutar. E Deus está dando uma direção para mim e para você com relação a combater a frustração. Para nós orarmos, mesmo quando nós não conseguimos ver. Glória a Deus. Pensa numa coisa, Ana, ela estava ali, ela falava, como é que vai abrir a minha madre? Como é que eu vou poder conceber e ter filhos? Como é que eu vou poder ver a minha herança junto com o meu marido? Ana não tinha uma solução, vamos falar assim, médica. Não existia inseminação artificial e nem quer dizer que com inseminação artificial ia dar certo. Amém? Mas existe uma coisa aqui que ela orou e creu contra o impossível. E Deus está falando para mim e para você, a chave para nós tirarmos essa frustração é na oração, cara. É na petição, é na continuidade daquilo que a gente tem que realmente falar com Deus. Às vezes nós oramos, mas nós não cremos. Nós oramos e não acreditamos. E Ana, pode ter certeza de uma coisa, ela subia e ela pedia ano após ano. Você já imaginou você chegar, vai lá, orou esse ano, não aconteceu. Aí você sobe o ano que vem lá. Aí você ora de novo, mas continua não acontecendo. E diz na palavra que foram alguns anos. Amém? Então você imagina, viaja como eu viajo. Sobe todos os anos, ora, pega a mesma coisa, chega no ano que vem, em vez de você agradecer, você só chega lá chorando, velho. Deus, passou um ano e a casa continua caída. Cadê o meu filhinho? Cadê o meu filhinho? Amém? Só que Deus está dizendo para mim e para você que Ele escuta a nossa oração. Glória a Deus. Ele escuta aquilo que você está pedindo, cara. Ele sabe aquilo que você está pedindo, mesmo que seja algo impossível. Para Ana era algo impossível. Como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou gerar filhos? E eu te falo uma outra coisa. Se você continuar lendo Samuel, tem uma coisa que é legal e muito assim ousada. Diz na palavra que Ana ofereceu o primeiro filho a Deus. Amém? Então vamos parar para pensar numa coisinha. Você pede algo tanto para Deus, pede algo, e Deus chega e te dá. E você fala assim, Senhor, se o Senhor me der, eu te dou. Aí Ana ficou sem filhinho de novo. Só que Deus foi tão bom, porque ela falou o seguinte, eu te entrego, depois dele crescido, vou fazer o raspar na cabeça, eu vou te entregar. Amém? Quando ela entregou, amado, Deus foi tão bom com ela que ela continuou dando filhos. Porque poderia passar na cabeça da Ana e na minha cabeça e na sua cabeça o seguinte, Deus abriu a madre, amém, tive o primeiro filho, e quem disse que você vai ter o segundo? Amém? Quem disse que você iria ter o segundo filho? Mas Deus colocou no coração de Ana, algo e uma certeza, que mesmo ela oferecendo aquilo que ela mais gostava e queria, Deus continuou honrando ela. Amém? Então guarda no teu coração algo muito importante, amado. Primeira coisa, ore contra as frustrações. A segunda coisa é o seguinte, Deus é um Deus que continua escutando as nossas orações. Amém? Amém? Uma outra coisa que queria falar com vocês aqui
1 João, capítulo 1. Às vezes é difícil para nós, né, amados? A gente está ali orando, passa um dia, passa um mês, passa um ano, o negócio não acontece, você fala, meu Deus do céu, será que Deus esqueceu de mim? Às vezes você não pensa isso, não, amados? Será que não passa isso na tua cabeça, ou só passa na cabeça do pastor Fábio, de achar que Deus esqueceu da oração? Eu quero te dizer nessa manhã algo verdadeiro, amados. Deus não esquece a tua oração, nem quando você começou a ser crente. Existem coisas que, às vezes eu me lembro, e às vezes eu estou orando e eu falo assim, puxa vida, cara, eu pedi isso daqui para Deus logo quando eu me converti. Algumas Deus já fez, outras Deus não fez. Mas eu continuo crendo que Deus vai responder a minha oração. Glória a Deus. Guarda isso no teu coração, amados. Não existe petição, pedido, oração que Deus esqueça. Guardou, perdeu o papel, queimou o hard disk dele, o notebook pegou fogo, acabou a bateria. Se tem uma coisa que Deus não tem, é falta de memória. Amém? Deus vai guardar a sua promessa até o último dia da tua vida. Amém? Esse ano eu repeti com um amigo meu, dizendo assim, quem tem promessa não morre. Fica tranquilo. Quem tem promessa não morre. Então, você não vai morrer antes de acontecer a tua promessa. Glória a Deus. Fica aí, olha, Deus, será que eu vou dessa vez? Não, você vai na hora que Deus quiser que você vá. Mas não vem com esse negócio que Deus vai precipitar o negócio, não. Amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Amém? Que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Amém. Por que Deus deu esse versículo para nós? Às vezes nós nos cobramos demais. Em que aspecto, amados? Às vezes nós somos exigentes demais conosco mesmo. No aspecto do seguinte: Deus não me deu porque eu estou em pecado. Amados, até o último dia, Deus está trabalhando em nós com relação ao pecado. Deus está trabalhando em nós com relação ao caráter. Deus está trabalhando em nós em relação à intimidade dele contigo. Então aquele negócio, Senhor, se dissermos que não temos pecado, amado, nós temos pecados. Nós somos pecadores. E eu quero te dizer uma coisa, de pastor para ovelha, de Fábio para ovelha, de Fábio para qualquer um, que é o seguinte: nós somos falhos. Nós somos falhos, cara. E é isso que você tem que guardar no teu espírito, que pelo fato de você ser falho, não é por isso que Deus não vai te abençoar. Às vezes isso nos frustra, porque nós chegamos na igreja e às vezes nós escutamos uma palavra e nós olhamos para nós e achamos que nós somos igual aquele pauzinho que fica a galinha em cima, sabe? Pauzinho de galinheiro cheio de cocôzinho. E nós somos igual aquele pauzinho, sujo, imperfeito, cheio de pecados. E o pastor que está pregando, intocável, depois de Gabriel, ele é o cara. Amados, esquece. Todos nós temos pecados. Nós somos imperfeitos. E às vezes isso gera em nós essa frustração de achar que nós somos pecadores e que por causa disso Deus não vai nos abençoar. E o que eu quero te dizer nessa manhã é o seguinte: Deus confronta o pecado em nós. Deus muda o nosso caráter dia após dia. Você não vai ficar pauzinho de galinha o resto da sua vida, mas que vai ter de vez em quando um negocinho ali, vai ter um negocinho ali. Amém? Glória a Deus. Entenda em nome de Jesus. Nós somos imperfeitos. Estamos caminhando, diz a palavra, para a estatura de varão perfeito, mas nós não somos ainda. E às vezes isso faz com que o crente ache que ele não recebe por causa disso. Amados, quando Deus quer abençoar, Deus quer abençoar. Quando Deus abençoou Davi, se você ler a passagem de Davi, a Cris leu aqui, é interessante. Davi era abençoado, amém. Davi era pecador? Era pecador. Davi estava, como é que se diz, sarado 100% quando ele começou a receber a bênção? Não. Ele estava mudado no caráter em muitas coisas? Sim. Mas existiam muitas outras coisas para mudar em Davi. E Deus não abençoou o cara, abençoou. Você vai dizer agora que Moisés não tinha pecado? Amado, Moisés não tinha pecado, durante 40 anos levou o povo,
e chegou nos 48:40 do segundo tempo, ele não entrou na terra, velho. Deus chegou e falou assim, ó, você não. Amém? Então, não se cobre o suficiente a ponto de dizer que você não é digno da bênção. Às vezes nós nos frustramos justamente por causa disso. Ai, eu não sou digno. Eu sempre falei que eu acho feio, gordinho, baixinho, não sei o quê, não sei o quê. E o crente se auto. Existe um espírito que é terrível, chamado autocomiseração. Procura depois o significado de autocomiseração. É o cara se achar um nada. O verdadeiro, igual diz na palavra, o vermezinho de Jacó. O minhoquinho de Jesus, o pastor não gosta que eu falo, mas é assim, o minhoquinho de Jesus é aquele que está na terra, velho. Não consegue nem ver a luz do sol. E às vezes nós nos sentimos assim. E Deus está te dizendo, não se frustre por isso. Amém? Glória a Deus. Não deixa o diabo te acusar o suficiente a ponto de dizer, você não merece. Amém? Vamos aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Olha que coisa maravilhosa, amados. A lixa continua. Estou plenamente certo, Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Grifou na tua Bíblia aí, até a vinda de Cristo Jesus. Sabe o que significa? Eu vou traduzir em português Brasil. É a lixa que começa em você no dia que você aceitou Jesus até o último dia, né? Então diz assim, que Deus vai fazer a boa obra em você até o último dia. Então vai ter dia de bênção, vai ter dia de puxadinha de orelha, vai ter dia que Deus vai chegar e dizer assim, filhinho, filhinha, toma uma posição, isso não está legal, muda a tua forma de pensar e de agir. Amém? Ou seja, Deus vai trabalhar em nós até o último dia. Não fica achando assim, na hora que eu estiver perfeito, eu recebi. Mas na hora que você estiver perfeito, pode te dizer uma coisa, vai vir a carruagem de fogo, velho, você vai para a glória. Amém? Então, na glória já era. Então não adianta você falar assim, no dia que eu estiver perfeito, agora eu vou receber, né? Você vai ficar velhinho, gaga e não vai receber. Então entenda, Deus vai te dar nesta terra. Deus vai te dar lixadinha nesta terra. E Deus vai te dar as coisas e te cobrar nesta terra. Glória a Deus. Amém? Então Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. Quantas coisas você vê em você que você mudou? Ou você acha que você não mudou em nada? Amém? Não me use esse ditado em nome de Jesus. Pastor, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Sai desse corpo que não te pertence, amados. Amém? Crente é mudança. Crente é novidade de vida. Crente é renovação da mente. Glória a Deus. Amém? Então entenda, Deus começou a boa obra. Boa obra Ele vai terminar. Glória a Deus. Todos os discípulos, se você ler, você vê que Jesus trabalhou nos caras. Começa a viajar, como eu às vezes viajo, às vezes quando eu começo a ler o livro de Atos. O livro de Atos ele é o pontapé inicial para o ministério dos discípulos nessa terra. E você vê alguns discípulos que mesmo andando com Jesus, vendo o exemplo de Jesus, vendo o que Jesus fazia, 3 anos e meio de curso intensivo, e o cara continuando não pisar nem de bola. Amém? E Deus não mudou, Deus não transformou os homens em pescadores de homens. Deus vai nos transformar e está nos transformando em pescadores de homens. Mas existe esse tempo. Glória a Deus. Amém? Tira a frustração da sua cabeça. E a última, para encerrar aqui, Hebreus, capítulo 13, versículo 6. A frustração, amados, faz com que nós não venhamos a crer nas promessas. Nós não venhamos a acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu em nós. Estou para te dizer nessa manhã que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Deus não é mentiroso. Amém? Guarda isso no teu espírito. Quando o diabo falar, será, você ora, eu tenho certeza. Quando o diabo falar, talvez, você ora e fala, eu tenho certeza. Mas já passou o teu tempo, você ora e diz assim,
Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. Amém? Não deixe o diabo minar no teu ouvidinho aí, ó, que você não vai receber. Amém? Hebreus 13, versículo 6, que diz assim: assim afirmamos confiantemente. Grifa na tua Bíblia aí, amado, a palavra confiantemente. Amém? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém? A palavra de Deus diz assim: maldito é aquele que confia no homem. Sabe o que significa? Maldito é aquele que só acredita que a bênção dele pode vir do homem. A tua bênção vem dos céus. A tua bênção vem de Deus. Amém? Não deixa as coisas que você ainda não conquistou, não conseguiu com a tua oração, simplesmente te afastar do amor de Deus, cara. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Amém? Aprenda a nós a lidarmos com aquilo que a gente ainda não recebeu. Porque eu estava falando outro dia com uma pessoa e eu lembrei disso outro dia. Eu ia falar isso na pregação, esqueci, lembrei hoje, quase esqueci, lembrei agora. Eu com o Espírito Santo é bom, ele lembra você na hora certa, que é o seguinte: quando aquilo que te incomoda muito, significa que você está no início da prova. Então aquilo fica minando na tua mente o tempo inteiro. Sabe aquela coisa que te incomoda o tempo inteiro? Quando isso está acontecendo, significa que você está no início da prova. Quando aquilo que te incomoda é mais ou menos de vez em quando, tem dia que você lembra, tem dia que você não lembra, tem dia que sim, tem dia que não, significa que você está no meio da prova, porque aquele negócio te incomoda, mas já não é toda hora. Amém? Quando você chega no terceiro estágio, que você diz assim: aquilo que me incomoda, dane-se, na hora que vier, veio, na hora que não veio, não veio, se Deus quer assim, se Deus não quer, né? Quando chegar nessa fase, significa que você está no fim da prova. Amém? Que nós comecemos a entender o seguinte: que no tempo certo Deus vai te dar. Quando eu começo a ficar muito ansioso com alguma coisa, mano, eu estou ainda no meio da prova. Se livra da prova, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Creia no seguinte: o que eu posso temer se Deus está comigo? Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus e vamos declarar: Senhor, obrigado, porque eu entendi aquilo que o Senhor quer comigo. Obrigado, Senhor, porque eu entendi que eu tenho que aprender a lidar ainda com aquilo que eu não tenho. E às vezes é difícil, amado, porque você vê no outro e vê que você não tem, cara. Isso te traz uma frustração terrível. Mas Deus está te dizendo: vou te dar, porque a minha promessa é fiel. Amém? Vamos louvar ao Senhor e agradecer o nome de Jesus.